Muito bem, galera, de volta aqui ao canal do Lessa, depois de uma cobertura cansativa no clássico de ontem. Tô gravando esse vídeo aqui para vocês por volta das 4 da manhã, ainda refletindo sobre tudo que aconteceu no Maracanã, essa derrota por 2-0 que poderia ter sido muito pior. Ficou barato para o Fluminense e apesar de ser difícil falar no dia seguinte após uma derrota como essa, é, ao mesmo tempo a gente tem muito o que debater, tem muito o que falar e tem muito o que expor, porque a sensação que fica é que o Fluminense, aquele Fluminense que encantou a todos no ano passado, que nos encantou, que empolgava a torcida a cada jogo, neste momento ele se encontra perdido. Ele ainda não se reencontrou no ano de 2024. O tempo está passando, já foi o primeiro jogo da semifinal, agora uma situação extremamente complicada para tentar ainda voltar para a decisão e buscar o tricampeonato. O Flamengo já tinha uma vantagem, agora tem uma vantagem muito maior. E não é só pela força do Flamengo e pela vantagem, é pelo que o Fluminense não está jogando. E é isso que preocupa certamente a todos nós. Eu vou trazer aqui trechos da entrevista do Fernando Diniz, do Marcelo e do Felipe Melo, que em certos pontos trazem uma análise e uma perspectiva que chega a assustar. Chega a assustar. Depois de um jogo como o de ontem, certas declarações são simplesmente inaceitáveis. Só para não perder aquele costume, por favor, pessoal, quem puder, deixa aqui o seu like, é de graça, não custa nada, né? Ajuda a fazer com que, né, os vídeos aqui do canal possam chegar para mais e mais torcedores, né? E claro, o seu comentário também, aqui um espaço para você desabafar, claro, sempre com respeito, né? Como, né, a gente normalmente temos aqui com todos. E se você não está inscrito ainda no canal do Lessa também, por favor, dê essa moral, se inscreva aí, porque, enfim, esse vídeo vai ser muito importante para a gente debater algumas coisas relevantes depois da derrota de ontem. Apurou, confirmou, publicou, emplacou! E eu só acredito no Lessa! Bom, primeiro eu vou trazer aqui a entrevista concedida pelo Marcelo na zona mista de ontem, que, inclusive, estava sendo uma boa entrevista. Estava sendo uma entrevista bem justa, bem correta, bem dentro da realidade, até a última resposta, que foi uma pergunta do nosso repórter Cauã Tinoco, do Jornada KTO 1902. Ele estava na zona mista, como vencendo desde que ele entrou para a nossa equipe, e o Marcelo respondeu. Vou deixar a entrevista toda correr aqui, para quem não assistiu, e a última resposta foi a que o Marcelo deu para o Cauã. Baseando no ano passado, quando deu o Flamengo no primeiro jogo e vocês conseguiram reverter o placar, se tornando até bicampeão. Infelizmente foi um jogo estranho, a gente não conseguiu sair bem, a gente não conseguiu acertar o que a gente queria fazer. A gente treinou toda a semana inteira para fazer um tipo de jogo e no final das contas eles foram merecedores desse jogo, dessa vitória. Mas a gente tem a semana inteira agora para trabalhar e ver onde a gente errou. A gente sabe onde a gente errou, mas para treinar para não poder fazer isso na outra semifinal. Eu acho que é chato, mesma situação do ano passado, né? Perder e muita gente fica contra. Mas aqui a gente tem que honrar essa camisa do Fluminense porque a gente sabe do que o Fluminense é capaz. Então tem mais um jogo, né? E depois, se Deus quiser, se a gente conseguir ganhar, a gente tem as finais, não? E é isso, a gente vai primeiramente pedir desculpa ao torcedor pelo erro de hoje. Eu acho que o torcedor esperava mais, a gente também esperava mais, o Diniz também esperava mais, mas a gente está aqui para pedir desculpas e dizer que vai tentar que não aconteça mais. Marcelo, pela primeira vez, assim, desde que o Fluminense começou a conquistar tantos títulos, a gente viu a torcida com um pouco menos de paciência com o Diniz, diríamos assim. Acho que pela primeira vez a gente ouviu os gritos de burro. Eu acho que isso tem muito a ver com o primeiro time escalado, que tinha o Renato no meio e o Ganso no meio.
com um time adversário que tem o Dela Cruz, tem o Arrascaeta. Depois da partida, óbvio que ser engenheiro de obra pronta é muito mais fácil, mas depois da partida do que foi o primeiro tempo, dá para olhar na análise de vocês, entender que talvez contra esse Flamengo essa não seja uma escalação ideal? Olha, é até engraçado porque o Diniz, que é o treinador, ele sabe muito bem o que ele faz e tenho certeza de que muita gente, quando ele faz as coisas dele, quando dá certo, muita gente bate palma, mas é o normal do torcedor, quando as coisas não dão certo, cobrar e xingar e vaiar. Esse é o Brasil e não tem problema nenhum, podem cobrar que a gente vai tentar melhorar. Agora, assim, é difícil falar se o Renato, ou o Ganso, ou o Lima, o Marcelo, porque se a gente ganha de 5-0, seria o melhor time do mundo, né? Do ano, sei lá, do Brasil. E a gente sabe que o futebol não é assim. Hoje a gente perdeu, mas a gente tem a oportunidade de jogar de novo e vai ser diferente. Mas é isso, é difícil porque a gente treinou toda semana, agora tem mais uma semana para trabalhar e tentar não errar. Marcelo, além de torcedor que está um pouco desconfiado depois dessa derrota, o que vocês devem fazer, o que vocês estão pensando em fazer diferente na semana que vem? Sim, sendo bem sincero, eu acho que ano passado o torcedor estava muito mais desesperado que esse ano, né? Acredito que a gente mostrou durante a temporada, durante ano passado nessa situação, que a gente poderia ser campeão, né? E a gente conseguiu. Acho que não tem nada perdido ainda. A gente tem a oportunidade de jogar a semana que vem e a gente tem a capacidade de fazer gols também. Infelizmente hoje a gente não teve uma chance clara e alguma coisa assim, mas tenho certeza que no próximo jogo vai ser diferente. Marcelo, sem chover um pouco no molhado, fala um pouco sobre sem chover no molhado, que a gente sempre fala de arbitragem. Eu queria saber o quanto a arbitragem pesou, o quanto vocês ficaram pilhados. A gente viu até no primeiro tempo você ali reclamando bastante com o quarto árbitro, até culminar na expulsão do Thiago Santos. Quanto isso atrapalhou também no jogo de vocês? Nada, eu acho que não tem... Hoje não tem, eu nunca falo... Dificilmente falar nunca... É difícil falar não, nunca, mas eu tento não falar dos árbitros porque uma vez eles erram contra, outras vezes eles erram pra gente, então não tem como falar dos árbitros. Mas hoje não vi nada... Cara, tá no calor do jogo, tem o VAR, tem o juiz, tem um montão de coisa, não sou eu que vou dizer... eu sou tricolor e quero que ninguém seja expulso, né? Então, essa é a minha palavra, mas não tem como falar do árbitro. Hoje o erro foi nosso. Primeira coisa são os jogadores e somos nós que temos que reverter esse placar. Uma das grandes críticas nesse início de temporada vem sendo a postura, né, desse time do Fluminense. A torcida do Fluminense se acostumou a ver um time agredindo o adversário, né, dominando o jogo em boa parte do tempo, atacando, criando chances perigosas. E isso não vem acontecendo principalmente nos clássicos. Hoje o Fluminense foi dominado ali no primeiro tempo. Queria saber, na sua visão, por que o Fluminense não vem conseguindo se impor diante dos seus principais rivais e também no início do ano, né? Torcedor, onde é que você viu isso? Oi? Onde você viu isso? Comentário? Não, redes sociais e na minha opinião também. Tua opinião? Beleza, agora sim. Então, eu não estou de acordo com a tua opinião, né? Acho que é muito fácil falar desse momento depois de uma derrota e dizer que não é agressivo e que não é. A gente que joga futebol há tantos anos, a gente sabe que não é porque perdeu o jogo que você não foi agressivo ou que perdeu o jogo você deu tantos passes, alguma coisa assim. E se basear em comentários em rede social, isso aí acho até uma brincadeira, né? Uma coisa séria, a gente está falando aqui sobre uma derrota, sobre uma semifinal, você se basear que o Fluminense não é agressivo por comentários de pessoas que não são profissionais da área. Bom, além de ter sido extremamente deselegante e ter usado de uma arrogância imensa, infelizmente, o Marcelo optou por ser extremamente arrogante nessa resposta. Não que surpreenda também. A mim não surpreende absolutamente nada. Porque a pergunta do Cauã foi muito correta, foi muito justa. Totalmente dentro da realidade. E ele se apega a um leve escorregão que o Cauã, quando questionado, fala: é minha opinião, mas também os torcedores estão dizendo nas redes sociais, como se o torcedor na rede social também não tivesse o direito de se manifestar, também não tivesse o direito de falar, e não fosse muitos desses torcedores os mesmos que vão para o estádio pagar ingresso e apoiar o time. Então é como se rede social fosse um mundo à parte, um mundo que não existe. Como se nada dali
tivesse efeito não de validação, mas também influência em relação ao debate que temos nós, jornalistas, e também os jogadores. O próprio Marcelo falou esses dias que ele vê tudo o que escreve nas redes sociais. Ele é um dos caras mais seguidos no mundo inteiro em termos de rede social. Por que descredibilizar também? O torcedor também está ali se manifestando, ele tem o direito de se manifestar. É óbvio que uma análise não pode ser feita em cima disso. E é óbvio também que o Cauã não fez uma análise em cima de rede social. Ele fez uma análise que todos nós, ou quem não fez, já deveria ter percebido ou ter feito, que o Fluminense hoje não é um time agressivo. Ou o Marcelo acha que o Fluminense é uma equipe agressiva. É uma equipe que hoje machuca o adversário, é uma equipe que tem um ímpeto forte, como tinha no ano passado. Será que o Marcelo, aparentemente, ele acha isso? Pelo que ele está dizendo aí, ele acha que não tem absolutamente nada a ver. Hoje o Fluminense é um time, e eu falei durante o jogo de ontem, é um time quase que inofensivo. É um time que não machuca o adversário. Em grande parte do jogo. Tem uma chance aqui, outra ali, mas é um time que ele, diante de uma equipe taticamente tão bem montada, forte como a do Flamengo, quantas chances o Fluminense teve? Quantos chutes o Fluminense deu a gol no jogo de ontem? É um time... A gente tá falando... Será que a gente tá falando só pelo jogo de ontem? Quantas chances o Fluminense vem tendo nesses clássicos? Recentemente. De fato. E digo um pouco mais, também falei isso na transmissão de ontem. Durante quantos minutos o Fluminense de fato foi superior nesses clássicos? Deu para falar, pô, agora o Fluminense jogou muito melhor que Flamengo, Botafogo ou Vasco. Então, me preocupa muito me preocupa muito o Marcelo querer descredibilizar a pergunta justa do Cauã, aparentemente porque ele tem uma opinião diferente, ele não concorda com ele. Na visão dele, então, o Fluminense é um time agressivo. Aí eu não sei o que vocês acham, mas é uma postura lamentável, extremamente desnecessária para uma pergunta feita com todo respeito, com toda elegância e fazendo jornalismo, que é o que a gente está lá para fazer. Fazer jornalismo, respeitando sempre quem está do outro lado, mas quando uma pergunta incomoda desse jeito, é porque ela foi bem colocada. Para vocês verem como tem muita coisa fora da realidade, olha só essa resposta aqui do Felipe Melo. Falar que até a expulsão do Fluminense foi bem melhor. O jogo se desenhava para um impulsivo empate. E depois que tivemos a expulsão foi correr pra caramba e do externo contaminar o interno, né? Quando outras equipes ganharam essa competição, que de fato é muito importante, Libertadores e Recopa, foi muito bem comemorado, principalmente por parte da imprensa, né? E parece que quando não é o time do sistema que ganha, e aí cabe se a carapuça servir para quem achar que serva problema, eu não tô falando em nenhum clube, é tudo mais bonito, tudo melhor, né? Nós temos que entender. Não vou nem entrar no mérito dessa última fala do Felipe Melo. Agora, essa primeira resposta é de uma total falta de senso da realidade do que aconteceu no jogo. Assim, é fugir completamente do que a gente viu acontecer no campo. Esse é o tipo de coisa que até a expulsão o Fluminense era muito melhor. Eu, sinceramente, não consigo entender essa análise. E o Felipe Melo geralmente é um dos caras, aliás, um dos poucos que se salvaram ontem, talvez. Um dos poucos. Não sei se dá para salvar mais alguém, não. Seria ele e até o Thiago Santos, né, até cometer aquele erro, um erro capital ali pro andamento da partida. Então, esse tipo de análise me preocupa bastante. Eu vou trazer aqui agora um trecho da entrevista coletiva também do técnico Fernando Diniz. Vou até deixar com a minha pergunta, porque é importante que também, nesse caso aqui, a minha pergunta também apareça. Boa noite, Diniz. Vitor Lessa. Diniz, hoje eu acho que dá para dizer que praticamente nada deu certo nesse clássico. E depois do jogo, com essa derrota, eu acho que o que mais talvez o torcedor
quer tentar entender foi a sua estratégia inicial, com a entrada do Renato Augusto no lugar do André. O que te fez tomar essa opção? Qual foi? O que você pode explicar dessa estratégia para a gente tentar entender essa opção? E se você acredita que acertou ao escalar o Renato Augusto com 2 homens, 2 meias, mais de criação, com um homem a menos de marcação no meio de campo, contra um time que tem um setor de meio de campo muito forte também? Primeiramente, boa noite. Eu acho assim, fazendo análise do jogo, às vezes da tua pergunta de maneira direta, obviamente, quando o time joga, principalmente do jeito que jogou o primeiro tempo, tão mal quanto jogou, o principal responsável é o treinador, não adianta a gente atribuir para outros fatores. Agora, essa explicação que o torcedor quer saber, como a tua pergunta, como jornalista, pergunta fácil, que isso era uma coisa que ia acontecer. Se o time eventualmente jogasse mal, é porque jogou o Renato Augusto e o Ganso junto. E não tem absolutamente nada a ver com isso. Se fosse isso, o time melhorou no segundo tempo, né? Melhorou no segundo tempo? Melhorou no segundo tempo. Só porque saiu o Ganso, entrou o Lima. O Lima também é meia, não é volante. Sim, ele entrou, mas é um jogador mais de marcação. Não, não é mais de marcação. Você acha que entrou? Você acha que melhorou? Porque o Lima entrou no lugar do Ganso. O que mudou foi a postura do time. O time que não existiu no primeiro tempo. O time não saiu jogando bem. Se fosse por conta só da marcação, teria trocado os passes com mais velocidade, teria sido mais criativo, a gente teria criado chance de gol. A gente não criou e a gente não marcou. Então não é porque não tinha um jogador, que é sempre essa coisa fácil. E não é fácil assim o futebol. Então não foi por conta que jogou o Renato Augusto e o Ganso. Foi por conta disso. A gente errou uma enormidade de passes, a gente saiu jogando mal, a gente escolheu mal, saiu jogando curto, saiu jogando longo. Então o time não existiu por conta do todo e isso, eu sou responsável por conta disso. Não é por conta dessa coisa fácil. Mas se vocês quiserem achar que é por conta disso, pode achar que é por conta disso, mas não foi por conta disso. O time, quando voltou para o segundo tempo, tinha outra postura. O time mudou, o time não começou a morder mais, porque o Lima entrou. Não foi por causa disso. O time teve mais volume, começou a ser mais agressivo, começou a ter um pouco mais de atitude e foi por isso que melhorou. Então não foi por conta da escalação. Eu acabo sempre tomando risco e prefiro, é a minha característica, de apostar naquilo que eu acho que é o mais correto para o time. Tinha 2 jogadores, a gente perdeu um pouco de marcação, ia ganhar qualidade, ia ganhar imposição técnica no jogo, coisa que não aconteceu no primeiro tempo, mas não foi por conta disso. Até com 1 a menos, nós conseguimos jogar melhor do que jogamos no primeiro tempo. Então não foi por conta da entrada do Renato Augusto com o Ganso, pelo menos essa é a minha opinião. Mas em termos de estratégia, assim, no início, qual foi a sua ideia? Acabei de responder, pô. Ganhar qualidade técnica, ganhar imposição técnica no jogo. Então vamos lá, galera. Primeiro eu queria dizer que eu não discordo do Diniz. A derrota acachapante do Fluminense poderia ser, repito, saiu muito no lucro. 2-0 ficou barato. Ela teve muito mais elementos ali do que propriamente apenas a entrada do Renato Augusto no lugar do André. Só que em nenhum momento na minha pergunta, eu falo isso. A minha pergunta é simples. Qual foi a estratégia traçada para começar com o Renato Augusto? O que ele pensou e ele falou? Queria ter, né, mais qualidade, enfim, queria ter uma chegada à frente com esses 2 jogadores. Ele acreditava que teria mais qualidade. Foi isso que a gente falou também no pré-jogo. E ele respondeu essa pergunta. Mas em nenhum momento eu falei que o time só perdeu porque ele colocou o Renato Augusto. Só que tem o seguinte, e aí ele retruca perguntando: mas quando o Lima entrou, o time não melhorou? Sim. Quando o Ganso saiu. Foi o que eu respondi. Sim. Saiu um dos 2, entrou o Lima e o time deu uma melhorada. E o Lima entrou bem no jogo, dentro do possível. Então, mais uma vez, o Diniz, ele desafia o futebol. Ele desafiou o futebol na escalação contra o Botafogo, mandando aquele time a campo. E novamente contra o Flamengo, um time taticamente hoje muito bem ajustado, que tem no meio de campo hoje, né, jogadores que estão numa fase muito boa. O Diniz resolve escalar Renato Augusto e Ganso juntos, só com o Martinelli como homem de marcação. Poderia ter dado certo? Poderia. Mas era quase certo que não daria. Por uma série de questões. Isso é até meio que óbvio para todo mundo. Deu a lógica. Óbvio que deu a lógica. É claro,
tudo foi potencializado por, além de jogarem Renato Augusto e Ganso, o Renato jogou muito mal. Muito mal. E o time todo jogou muito mal. Foi uma atuação medonha do Fluminense. No primeiro tempo, foi uma tragédia. O início, então, foi um negócio assustador. Foi um show de horrores. Coisa que o Diniz admitiu. Ele mesmo falou que o time não existiu no primeiro tempo. E não existiu mesmo. Se tivesse entrado o Lima, provavelmente o Fluminense seria perdido de qualquer jeito. Mas teria muito mais lógica. O time certamente teria entrado um pouco mais equilibrado no jogo. Porque antes de terminar o primeiro tempo, o Renato Augusto já estava marcando com o olho. Porque é óbvio que ele e Ganso não vão aguentar levar o time para frente, armar, organizar o jogo na frente e ter que voltar marcando, fazendo uma recomposição absurda. É claro que os espaços vão surgir. E é claro que o Flamengo vai dominar o setor. E várias vezes o Arrascaeta pegou a bola no meio ali e não tinha marcação. A surpresa de absolutamente ninguém. Então, eu não estou esperando acabar o jogo para falar, não. A gente está falando isso a semana inteira. Quem acompanha aqui o canal, as lives de jornada, a gente está falando isso a semana inteira. E aí o Diniz reconheceu que a responsabilidade também é dele, mas logo depois parte para uma defensiva de dizer: essa pergunta fácil. Sim, às vezes as perguntas fáceis são suficientes, ou são justas, são corretas, porque elas precisam ser feitas. E eu tô ali para perguntar, nem sempre o que eu vi do jogo, ou o que eu vou perguntar, bate também com o que o torcedor quer perguntar. Às vezes são coisas diferentes, mas às vezes se casam, às vezes se juntam. E eu tô ali preocupado com o que você, torcedor, quer saber. Eu tô ali preocupado em representar você, torcedor. Eu não tô para ser amigo do treinador, não tô para fazer pergunta para agradar treinador nem a jogador. O nosso trabalho, ele é pautado e voltado para o torcedor do Fluminense. Ponto final. E ontem o torcedor do Fluminense queria entender por que foi tomada essa decisão. Que, repito, não foi a única responsável pela derrota. Claro que não. Claro que não. Mas contribuiu também para ela. Piorou ainda mais um cenário que já era ruim. E reparem, na resposta do Diniz, ele fala que falta postura. Coisa que o Marcelo discordou. Reparem como estão se contradizendo. O que fica muito claro, gente, que a gente pode ler dessas entrevistas, principalmente do Diniz, é que o time perdeu o foco. Perdeu o foco e com isso também a intensidade. O Fluminense não consegue sustentar o jogo hoje. O Ares é muito acima, fisicamente, dos demais, a maioria. E também ontem não aguentou. Claro que não aguentou, correndo que nem um maluco sozinho muitas vezes. Mas o Fluminense hoje não consegue ter intensidade para impor o seu jogo, para ser agressivo. Então a gente vai discutir aqui questões táticas e técnicas, quando fisicamente o time também não está conseguindo chegar lá. E aí tem a questão do foco, que estava desviado para a Recopa, para outra situação, mas já passou. E assim, tá muito evidente que essa reta final de Carioca, semifinal, não foi, esses clássicos, inclusive, não foram levados com a devida seriedade. E desculpa, isso é, para mim, a não ser numa semana de Recopa, final e tal, você perde um pouco, Fla-Flu no meio ali do caminho, beleza. É natural, a sua prioridade é ganhar um título internacional, justo. Mas assim, em outros jogos, é inaceitável o Fluminense disputar clássicos como vem disputando. Poderia ter sido uma porrada de 4 ou 5 ontem, assim, tranquilamente. Então é preciso ter humildade para entender, para aceitar que não tá certo o que tá acontecendo, que não tá bom, porque desse jeito não dá. Por isso eu tô falando, falei no início do vídeo, algumas declarações me preocupam. É preciso ter ciência, passar pro torcedor, que tá todo mundo entendendo, aceitando as cobranças, porque o time não está rendendo. E pior, não está conseguindo focar, ter intensidade nos jogos, entregar o mínimo de desempenho, um desempenho que esteja à altura da qualidade dessa equipe e à altura dos jogos que vem disputando. Mais uma semana de treino, se não conseguir a classificação no sábado que vem, mais 20 dias treinando até o início da Libertadores e depois do Campeonato Brasileiro. É o tempo que o Diniz terá para recuperar o foco, para recuperar tudo que tem fisicamente o time, tecnicamente, taticamente, enfim, tudo.
porque o que o Fluminense está mostrando hoje é um arremedo do time campeão da Libertadores do ano passado. Otimista, só para você não esquecer de deixar o seu like e, claro, o seu comentário, que é sempre muito bem-vindo. Se inscreva aí no canal do Lessa. Conto muito com vocês. Estamos juntos. Um abraço.